Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração, femininos. A gente está terminando aqui os detalhes de uma pesquisa recém-divulgada pela Women's Sports Foundation, feita com quase 3 mil mulheres entre 20 e 80 anos. Muita mulher, gerações diferentes, e elas respondendo de que maneira o esporte ajuda no ambiente corporativo, na percepção sobre liderança, né? Levando todas as referências que nós temos ali e a capacidade, os sentimentos todos, a razão e tudo que a gente tem e a forma que a gente tem de equilibrar tudo isso para o ambiente profissional. E quem está nos ajudando é uma mulher que traz muito do esporte, muito do ambiente corporativo, a Rosicléia Campos, ex-atleta olímpica, ex-treinadora da seleção brasileira de judô feminino e hoje head coach no Flamengo. Rose, a gente já falou um pouquinho, né, sobre alguns dados e agora eu queria saber de você quais são, na sua opinião, as particularidades do esporte e da liderança quando estamos falando da gente, né, da mulherada. As particularidades quando estamos falando sobre mulheres, porque nós somos plurais, né? A mulher, ela chega com uma carga emocional diferente do homem. A gente não despluga, nós somos plurais, somos várias pessoas dentro de uma só. Nós somos mães, nós somos filhas, nós somos irmãs, nós somos treinadoras, CEOs e nós somos múltiplas. E por isso somos tão especiais. Nós somos tão especiais que nós somos os únicos seres capazes de reproduzir, né? De gerar uma vida. Então, ver o nível de responsabilidade que nós temos. E trabalhar com mulher é saber ouvir, né? Muitas das vezes a gente precisa ouvir mais, entender como essas mulheres funcionam. Temos as TPMs, temos os ciclos hormonais, isso tudo é real, né? Homem não passa por isso. Às vezes eles até falam, nós somos mulheres de fase, já tem uma música sobre isso, né? É complicada e perfeitinha, né? É exatamente isso que nós somos mulheres de fases. Temos fases mais amorosas, temos fases mais raivosas, e temos que entender isso, né? Nós, melhores do que nós mesmas, precisamos entender isso. Então, o trabalho mulher com mulheres é isso. É saber entender, ter esse olhar de escuta, né? De se colocar no lugar da outra. É difícil. Você às vezes está numa mesa onde está o pai, a mãe, o tio, o avô, mas é a mãe que vai ser solicitada. Então, a gente se sente sobrecarregada, às vezes a gente tem vontade de largar tudo. Às vezes a gente se sente culpada, né? Culpada é o básico. Quando nasce um filho, nasce uma mulher culpada, isso aí é full time. E a gente se sente corresponsável. Então tudo é aqui, ó, tudo nos ombros e é sobre isso. E a gente dá conta. Então tem horas que vai dar vontade de desistir, mas a disciplina, a responsabilidade, a persistência vai fazer com que a gente não desista. Vamos que vamos. Vamos que vamos! Esse é o nosso mantra aqui, sem dúvida nenhuma, Rose. A gente está evoluindo, né? Caminhando ali a passos ainda muito pequenos, mas sem dúvida nenhuma as mulheres não são convidadas a praticar esporte e também não são convidadas a exercer cargos de liderança, né? Temos um ambiente machista, misógino, homofóbico, patriarcal, né? Tudo isso. No mundo corporativo, isso não é diferente, né? Como é que você relaciona esses dois universos e como é que a gente chega lá? A realidade vivemos, sim, numa sociedade machista, patriarcal, onde a gente tem que estar atrás de quebrar o bendito teto de vidro, mas a coisa boa tá mudando sensivelmente. Temos dados estatísticos animadores, apesar de ainda estar muito aquém do que a gente realmente gostaria, mas a mudança ela é sensível, mas está acontecendo. Dentro do judô, por exemplo, eu sou a segunda mulher a ser sétimo dan do Brasil. Então, isso aconteceu e quando a gente pega estatística, isso é 1%. Então, é um percentual muito baixo, né? Apenas 8% das mulheres no mundo ocupam lugares de CEOs em grandes empresas. Então, assim, a gente tem 8% de mulheres só em empresas que realmente elas têm o poder de decisão. E é aí que a gente precisa brigar.
brigar por esse espaço, por o espaço de poder de decisão. Porque só assim a gente vai mudar essa sociedade patriarcal, essa sociedade machista. Judô, imagina, o judô é extremamente machista porque é um esporte masculino. Mas olha o quadro hoje, o que mudou? O judô feminino já passou o masculino. E não é sobre judô masculino e feminino, é sobre judô. Mas lá no início precisou ter essa ruptura porque eram necessidades diferentes, eram esportes diferentes e a gente precisava de uma equidade para depois conseguirmos a igualdade. Equidade é você ter ferramentas iguais para poder alcançar a igualdade. E nós não tínhamos. Então, essa trajetória do judô feminino fez com que hoje a gente tenha as Bias, as Rafaelas, as Saras, as Larissas, as Mairas, que mudaram totalmente. A Kequinha, Kathleen Quadros, foi a nossa primeira medalhista olímpica. Então, todo esse cenário ele foi mudando por conta da gente moldar um espaço, um planejamento voltado só para as meninas, as nossas necessidades voltadas só para as meninas. Então, é isso, é se preparar, isso é fundamental, você está fundamentada naquilo que você vai falar, você está estudada, porque quando o homem fala, ele não precisa ter um papel provando, a gente precisa, quando uma mulher fala sobre futebol, se ela erra alguma coisa, meu Deus, é um fim do mundo. Mas quantos homens falam um monte de besteira? Mas eles podem, a gente não pode. Então, ainda é sobre isso, é sobre tomar um cuidado para não se masculinizar, que muitas vezes eu me masculinizei nessa briga, nesses embates, mas faz parte também, e é importante a gente revisitar esse nosso lado feminino, essa nossa sensibilidade que é única, que é o nosso grande diferencial dentro dessa sociedade. Está pronta para os embates, não ser pega desprevenida, e, de novo, disciplina, ok para hierarquia, planejamento, sem romantismo, óbvio, tendo objetivos curto, médio, longo prazo, revisitar os objetivos, ouvir bastante, né? Ouvir bastante e escolher as narrativas para não ficar dando volta sem sair do lugar. Isso é importante também. Ah, é chato, né, Rose? Essa história de que a gente precisa fazer infinitas vezes mais e provar infinitas vezes mais também que somos capazes, que temos repertório, que temos conteúdo, que sabemos, que temos informação e que temos sentimento, e que temos muitas capacidades, multitarefas, né, como o povo diz por aí, para fazer e para executar. Rosicléa Campos, ex-atleta olímpica, ex-treinadora da seleção brasileira de judô feminino, head coach no Flamengo. É um privilégio te ouvir e é um privilégio também poder inspirar tanta gente a partir do seu histórico, né? Da sua rotina e dos seus ensinamentos, das suas trocas, aprendizados. Bom demais. Um beijo pra você. E, geral, tô te esperando amanhã, hein? Até lá.